reflexo disso, né? Isso está se expandindo e como vocês já estão há 30 anos aí, vocês sempre são a referência. Essa força e essa determinação que vocês têm de ajudar o setor e divulgar, e isso motiva tanto eu como empresa e como a gente como movimento, como grupo digital. Eu não sei se há 2, 3, 4, 5 anos atrás o Marmorista também estava aberto para isso. Assim, não é que ele não estava, também a gente não fazia, Não sabe? Enfim, Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Marmorizou. E hoje, mês das mulheres, aqui ao meu lado, não é ele. Ele está em viagem. Nesse mês temos aqui Franciele Boetner. Substituindo o Ricardo Stuck, uma honra estar aqui com Adriano Godoy, host do nosso podcast. Muito obrigado por me acompanhar. E hoje temos uma excepcional convidada, não é mesmo, Franciele? Muito especial. Vamos falar sobre os eventos, as feiras do nosso setor. Seja muito bem-vindo, Flávia Milanês. Obrigada, gente. Estou muito feliz. A gente está ensaiando essa minha presença aqui, né? Falei, não pode deixar que a próxima vez que eu vou para São Paulo eu quero participar, hein? Estou muito feliz. Obrigada aí, gente. Muito obrigado. Muito bem-vinda, muito obrigada pela presença. Vai ser um prazer aí trocar. Vai ser um papo top, porque eu quero ver as percepções de quem faz os grandes eventos do nosso setor aí. Vamos lá, vamos bater um papo, né, hoje, legal. Conta um pouquinho da história de vocês. Vamos lá. A gente, assim, né, bom, hoje eu sou CEO da Milanês Milanese. A Milanês Milanese é uma empresa que atualmente faz parte do grupo italiano Verona Fiere, que é um grupo hoje líder na realização de feiras e eventos na Europa. Mas essa história começou bem lá atrás, lá em 1989, com a primeira edição da Cachoeiro Stone Fair, com a Cecília Milanês, que é minha mãe. Né? Então, a Milanês Milanese foi fundada pela Cecília, né, que trabalhou aí durante os anos junto com meu pai, e hoje eu, junto com meus irmãos, a gente tem a honra aí de poder dar sequência a esse trabalho que foi começado lá atrás, né? Então, são realmente, mais de 30 anos aí trabalhando principalmente com o setor de rochas ornamentais, né? A história começou com a Cachoeiro Stone Fair, depois em 2003 a gente veio também com a Vitória Stone Fair, que essa última edição agora completou 20 anos, né? Cachoeira é a mais tradicional, mais antiga, mas hoje a gente tem no portfólio aí, a gente tem uma outra feira de metal mecânica, a gente tem uma feira de construções e a gente tem uma feira de vinhos em Bento Gonçalves. Né? Essa é a que todo mundo quer participar. Essa é a que todo mundo quer. E, assim, mas é muito legal também, porque a gente, claro que o nosso trabalho referência acaba sendo no setor de mármore e granito pelo tempo que a gente atua nisso, né? E aí a gente tem esse orgulho aí de ter as maiores feiras da América Latina, né? Tanto Cachoeiro quanto Vitória. Cachoeiro com foco mais no mercado interno, mas Vitória com foco mais internacional, mas as duas representando muito bem o setor de rochas quando a gente fala de feira aí nas Américas, né? De pedra natural. Mas a gente tem também, né, esses outros eventos aí. Então, a Feira do Vinho hoje, ela está indo para a 4ª edição, mas já é a maior feira de vinhos da América Latina. Acontece em Bento Gonçalves, que é a região produtora. A gente vê muita ligação nessa Feira do Vinho de Bento Gonçalves com a história de Cachoeiro, do porquê a gente ter escolhido Cachoeiro de Itapemirim para fazer a Cachoeiro Stone Fair, né? Por quê? Essa era a minha pergunta. Exatamente assim, Cachoeiro, assim, lá atrás ele já era reconhecido, né, tipo, como um cenário ali muito perfeito ali por conta do mármore, enfim, por conta... E aí teu polo ali. E aí ele foi se transformando cada vez mais, eu acho que assim, concomitantemente, né, com o desenvolvimento do setor, com a feira, com você promovendo uma região. Você imagina que durante todo o ano a gente faz também um trabalho de promoção, né? Então venha para Cachoeiro, venha conhecer, venha ver de perto tudo que tem, enfim. E aí ali foi se transformando no maior polo processamento, né, de processamento de rochas da América Latina. Então, quando você traz uma feira as pessoas questionam muitas vezes, não, mas por que Cachoeira, por que Vitória, por que Bento Gonçalves, por que isso? Porque assim, a gente entende que você realizar um evento na região produtora, né, ou na região ali que você pode proporcionar ao visitante uma experiência completa para ele conhecer, em Cachoeiro das Pedreiras, as indústrias, né, Vitória ali também ao redor tem muitas indústrias ali de grande porte instaladas. Quando você vai para Bento, você pode fazer uma ligação com o enoturismo, conhecer as vinícolas, saber de onde vem e participar daquele processo. A gente acha isso, a gente entendeu
é que isso é uma experiência muito enriquecedora e ela agrega muito ao evento, Perfeito. né? Porque além do evento, você proporciona tudo isso, assim. Então, a gente ali na Milanesa, a gente seguiu por esse caminho, assim, saindo dos tradicionais centros, né? Tipo, como São Paulo e tudo, mas puxando ali o que tem de melhor em cada região para a gente desenvolver e ajudar ali naquele trabalho, assim. Então, isso é legal. Perfeito, maravilhoso. E sua mãe, então, que começou a primeira Cachoeira e O Rick Sonifero é doido foi pra ela. fazer um podcast, eu não assisti. Não, e você sabe, Doido. Ele aqui, falou, mano, fala com a Flavinha lá. Eu falei, meu irmão, não sei como não, fala. você sabe o que que a gente podia, então? A gente podia organizar aí na próxima edição de Cachoeira, eu levo ela pra gente, a gente arruma um lugar lá pra Vamos gente fazer um podcast na Vamos, A feira? proposta tá lançada, fazer um podcast na feira, Vamos, levar a dona vamos, porque Cecília assim, pra ó, gravar um podcast com a gente. É sensacional, assim, Ai, conversar, que coração. conversar com ela, assim, eu falo que eu tive, né, a gente tem esse privilégio ali, porque, e é muito, A bagagem que sua mãe, as histórias, deve ser uma loucura. não, e a história é muito engraçada, porque assim, Você tá acompanhando ela nos eventos de que idade? não, então, assim, eu falo que desde que eu entendo por gente, assim, eu tentei sair, Tentei. assim, quando você começa, tipo, pai e mãe tem empresa, você fala, cara, ó, vai começar a trabalhar, vambora, vai lá na empresa ajudar. E aí eu entrei e tal, não tinha muita experiência, eu não conseguia entender algumas coisas. Aí eu falei, não quero isso pra mim, não, enfim. E aí eu falei, não, eu vou fazer direito, não quero seguir essa área. E aí fui, me formei, sou advogada. Nossa. Mas, enfim, não atuo, mas está lá, né? A gente nunca sabe Caso quando a gente vai precise. precisar. Mas aí, assim, e aí eu tentei sair, fui trabalhar fora, trabalhei uns 3, 4 anos no Sebrae, que foi uma escola, assim, também maravilhosa, assim. Até que mamãe me chamou, não, vem pra cá. E aí eu falei, eu acho que eu Acho vou. que eu vou. Isso aí já tem 10 anos que eu voltei, 10, 12 anos. Assim, fiquei pouco tempo afastada, 3, 4 anos afastada, depois voltei. E aí foi um caminho muito natural. Eu falo assim que tanto eu como os meus irmãos, eu fico mais nessa parte do mármore e granito, né? Meu outro irmão, o Marcos, toma conta da feira de metal mecânico e da do vinho, e o André mais na parte, né, administrativa, financeira, tecnologia, enfim, essas coisas todas. E a gente, assim, foi muito natural o processo, né? A gente se dividiu muito naturalmente, de acordo com o perfil de cada um. Mas como a gente sempre acompanhou o papai e a mamãe trabalhando, e a gente sempre viu o envolvimento, a paixão, aquela coisa assim, todas as dificuldades, ok, mas, sabe, eu acho que a recompensa, né, você saber que você está ajudando, promovendo, enfim, eles sempre foram muito felizes nisso, e isso pra gente sempre veio de uma forma muito natural. Muito trabalho, muitos desafios, mas sempre muito felizes com aquilo. E aí não deu outra, né? Aí, estão os três. Hoje, né, mamãe parou, Sim. né, então tá mais Só fica quietinha. antenada. Tá Não, fica, normal, né? fica. E papai ainda acompanha um pouco, assim, que ele é mais ligado à parte operacional, ali de infraestrutura e tudo, me ajuda muito ainda. Que legal. E mamãe é conselheira, né, então na hora que eu tenho qualquer coisa, é pra lá que eu recorro. Legal. E é importante, né, ter essa base, enfim, tanto na parte do conhecimento que ela, né, adquiriu ao longo desse tempo todo, quanto acho que pelo fato de ser mãe, né? Porque a gente sempre corre, né, pra mãe, né? Então, assim, pra você, eu acho que ter a junção disso, né? Pô, apertou aqui alguma coisa, né? Tem a experiência dela, tanto na parte mais operacional da coisa, né? Quanto é minha mãe, né? Tô aqui, tô segura. E aí a gente ainda entra, né, na parte do ser mulher, né? Que eu fico imaginando assim. Imagina, a gente está falando de 1989. Sim. Uma feira no setor de mármore e granito. Que a maioria são homens. Né? Assim, então, assim, é muito legal, assim. E ver o respeito, sabe? Porque a gente fala assim, a gente realmente não se considera um organizador de eventos, assim. Eu acho que a história da Milanesa, assim, a gente sempre se envolveu demais, a gente sempre quis se envolver demais. Então, o que a gente puder fazer para ajudar na promoção, na capacitação, ou sei lá no que for, então a gente sempre esteve muito envolvido. E aí, ao longo de todos esses anos, muitas parcerias foram construídas, né? Então, o pessoal do Cindy Rochas, o pessoal do Centro Rochas, a gente está sempre muito junto. E isso é muito bacana, assim, de falar também que o setor mesmo, né? Eu acho que a gente vai entrar nisso, vai falar um pouquinho mais disso na frente, mas assim, a gente sente a profissionalização do setor, a gente sente, as pessoas ainda falam para mim assim, nossa, mas o nosso setor é muito desunido e tudo.
Ainda, lógico, né? Não chegamos aonde a gente quer, mas assim, eu vejo nitidamente uma mudança muito, notável. muito, muito. É quando a gente fala assim de alinhamento das entidades setoriais com a Milanese Milanese, a gente sente que hoje está todo mundo indo para o mesmo caminho, né? Eu não estou falando Isso é importante, hein? eu não tô falando de muito tempo atrás, assim, coisa de 5 anos, 6 anos atrás, era um olhando para um lado, outro para o outro, e a feira também indo para um outro caminho que talvez era uma percepção nossa ali que a gente falava, poxa, a gente precisa levar a feira para esse caminho, e o setor, de repente, pensando num outro caminho. Então, assim, hoje a gente já vê um alinhamento estratégico ali, assim, uma vontade de fazer muito legal e todo mundo na mesma direção. E aí vem essas iniciativas, né, tipo o Marmorizou, e tá todo mundo ali buscando a mesma coisa, sabe? Então, eu acho que é um caminho ali que eu acho que a gente tá bem. É lógico que a gente quer mais e a gente trabalha para isso. Trabalha para isso, né? Mas assim, eu vejo muito nitidamente já como a gente evoluiu, sabe, como setor, assim. Sim. É lógico que é uma longa caminhada, mas precisa começar de algum ponto, né? E é um feedback vindo de você que não tá dentro do setor em si, você tá dando um apoio para poder fazer a divulgação, é muito importante, porque dá um gás, né? Porque às vezes a gente fica preso a algumas situações e tipo, o pessoal ainda continua brigando por isso, continua brigando por aquilo, mas vem uma pessoa e fala, não, olha, há 5 anos atrás a parada era pior, agora vocês estão, tá no caminho, vamos lá, vamos continuar. Então você respira fundo, foca no que você quer, começa a criar laços, né, que o Márcio falou no episódio anterior, começa a criar parcerias, né, alinhamento de propósito, do objetivo. É isso aí. E começa a construir uma coisa forte e notável. É só você parar para pensar assim, olha aí, de coisa, não lembro da pandemia para cá, olha quanta coisa legal surgiu, assim, sabe? Olha, a gente não tinha nem espaço para estar aqui conversando sobre. É verdade. Né? Tipo, a gente teve a oportunidade de lançar o Stone Summit, que é a nossa, ali onde a gente entende que a gente pode contribuir, trazer as pessoas para poder falar sobre o setor, poder discutir um pouquinho o que está acontecendo. A gente não tinha nem espaço para isso, né? A gente escutou muito isso, assim, que as conversas do setor aconteciam muito em corredor de feira, e aí, ok, é um ótimo espaço para você conversar, sim, mas você também precisa ter um outro espaço para que você possa dar sequência a isso, né? Exato. Porque ali na feira você acaba, poxa, a gente precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, tá, mas e aí, né? Quando é que a gente vai sentar para conversar e para fazer? Então, eu vejo isso, assim, é lógico, a gente sabe que tem muita coisa a fazer, mas eu vejo realmente como uma coisa, como uma forma muito positiva, assim. E eu acho que vocês também, né? De poder trazer as pessoas aqui, é muito legal isso, você começar a trazer as questões que você vê que no final das contas é a questão que todo mundo passa, né? Não é só você, né? Exatamente. É Aí quando você escuta que as pessoas que só muda de endereço a parada, né? Você fala, pô, aí tá vendo? Ele tem o mesmo problema que eu, mas consegue fazer um trabalho diferente, por que eu não posso fazer? E aí vai, a parada. É mais ou menos isso que acontece. E vamos falar um pouco da Feira de Cachoeiro, que foi do ano passado, que já foi foi a primeira feira pós-pandemia, não foi isso? E a gente foi lá, né? Teve a oportunidade de ir lá e foi muito legal. Já começou ali, acho que a percepção da mudança já começou ali, não foi? Foi. A última edição que a gente tinha realizado de Cachoeiro foi 2019. Tá. Foi até a própria edição de 30 anos de evento, a gente fez uma edição comemorativa. E aí veio a pandemia, né? 2020 não aconteceu, 21 não aconteceu e a gente veio com essa de 22. A Cachoeiro do ano passado foi uma feira, assim, extremamente desafiadora pra gente. Porque o espaço não estava pronto, Porque o espaço não estava pronto, a gente fez praticamente do zero, toda a montagem ali da infraestrutura, mas a gente também teve a oportunidade de testar algumas coisas que a gente entendia que fazia sentido e a gente, né, com uma planta nova, mesmo que numa estrutura provisória, a gente teve essa liberdade de testar. Então, a gente foi juntando ali a questão da segmentação, de colocar empresas de máquina e ferramentas, insumos de um lado, as de pedra de outro lado, porque a gente também começou a entender que o visitante, ele espera, né, ele quer uma experiência melhor na feira. Sim. Então, tem visitante que vai lá através de buscar um material natural, tem outro que vai buscar o equipamento, tem outro que vai buscar as duas coisas, mas se você consegue trazer uma feira mais organizada visualmente, isso facilita muito a experiência do visitante, né? Perfeito. E no final das contas a gente trabalha para ele, né? Porque quanto mais visitantes, os expositores satisfeitos, e aí a gente vê que a gente está no caminho certo. Mas foi muito difícil, assim, porque a gente tinha, né? Tava ali, primeiro era uma feira de retomada, e depois numa estrutura completamente provisória, né? Mas o resultado, assim, realmente foi surpreendente. Acho que, primeiro, as empresas
investiram demais, né? Isso eu acho que foi um ponto. Os stands vieram maravilhosos. Uhum. O público, e aí é onde a gente está, eu estava até falando um pouquinho antes, assim, a gente percebeu uma qualificação no público, né? O público que estava presente na Cachoeira Stone Fair, de fato, era um público interessado. Os marmoristas. Os marmoristas ali, assim, uma renovação, tá? Isso é muito legal. Uhum. Muita gente nova. A gente está falando de uma feira de 30 anos. Uhum. Você ter uma renovação do público, isso não é fácil. Não. Né? E aí eu acho que vem muito do trabalho também, das mudanças que estão acontecendo, né? Eu acredito muito que seja também, porque agora as empresas familiares têm aquela sucessão, né? Então, os pais têm que ter uma Sim. mentalidade um pouco mais antiga e tal, e aí os Uhum. filhos querem fazer uma coisa diferente. E aí, com esse movimento e tal, vamos visitar a feira, vamos ver o que tem de novidade, e aí eu acho que cria um pouco mais de gás e dá essa diferenciação de nova gestão. Pelo menos no meu caso foi esse também. Não, mas isso. E isso é um ponto. A gente, talvez, assim, pelo menos falando aqui pelos feedbacks que a gente ouviu dos expositores, né? Que de fato era um público muito qualificado, que era um público muito certo já do que queria, né? Então, assim, foi um público que pesquisou antes de ir, né? Então, assim, já tinha acesso à lista de expositores, já sabia quem ia estar lá, já tinha começado uma conversa antes para entender que tipo de maquinário, que tipo de lançamento que ia ter. Então, quando chegou ali, já sabia, cara, eu quero isso, eu preciso disso. A galera já foi buscar o que estava procurando. Já foi certo. Já foi, assim, então a gente teve esse feedback muito positivo. E eu acho que, assim, a própria a exposição dos materiais, né, que a gente estava falando aqui, assim, a gente viu na Feira de Cachoeiro, se a gente compara de 2019, que foi a última, para essa de 2022, uma diferença nos materiais que estavam sendo expostos, né, principalmente quando a gente fala de pedra natural ali. As nossas feiras, Cachoeiro e Vitória, elas têm foco na pedra natural, mas a Feira de Cachoeiro, ela, por atender o mercado interno, ela trazia alguns, né, quase todas as empresas de pedra que trabalham com, né, com material principal natural, elas traziam também para a feira uma parte, né, do sintético ali para, enfim, porque era mix de demanda. produto, exatamente, né? E a gente percebeu que isso mudou um pouco, né? A gente, claro, ainda tinha algumas empresas assim, mas a maior parte das empresas focou em apresentar um quartzito, um material natural, um material que talvez em 2019 o mercado interno ainda não consumia, não conhecia. E a gente sentiu isso, né? Assim, a gente, pelos stands, pela apresentação dos stands, de um investimento muito maior e de querer mostrar muito mais esses materiais que antigamente só se falava de exportação, também para o mercado interno. Então, eu acho que isso também é um movimento legal, de saber que esse material nosso, que é tão valorizado, Sim. lá fora, está começando a ter uma aceitação aqui dentro, as pessoas estão começando a conhecer essa variedade que o Brasil tem, né? Assim. E além disso, dos próprios marmoristas começarem a engajar, mostrar o produto natural. Porque existe aquela demanda, que aqui em São Paulo, ainda o consumidor gosta muito do sintético. Porém, muitas empresas estão fazendo um trabalho de oferecer o material natural, né? E a indústria começou a enxergar isso, porque começou uma movimentação muito grande de quartzitos, de cristal, de quartzo, e assim por diante. Então a indústria começou, tá aquecendo, então aí vamos... Eu acredito que a marmoraria começou a evoluir, a indústria também começou a vir acompanhar nisso, né? Uma coisa que eu percebo muito é que, assim, por trás enfim, né, da pequena empresa, da grande empresa, mas sempre tem uma visão macro, né? E na feira não é diferente, né? Então, assim, existe uma visão maior das empresas de o que o mundo, entre aspas, né, tá olhando, para que lado que ele tá olhando? Agora é mais para a rocha natural. Então, automaticamente, isso vai refletindo, né? Vai refletindo na feira, que reflete na indústria, que reflete na marmoraria, que reflete no consumidor final, né? No arquiteto. Então, assim, tem toda essa cadeia, né? Para que a feira, eu acredito que também olha, né? Claro, Cada empresa vai olhando, mas a feira, de um modo amplo, vai atendendo isso tudo, né? E tem uma coisa que eu sempre lembro, porque não sou do ramo da rocha, né? Comecei a trabalhar com o Ricardo e aí fui me envolvendo. E toda a história que eu escuto fala assim... Até o episódio anterior do Márcio da Rexforte também foi a mesma coisa. Daí eu tava começando e daí a gente foi na
Cachoeiro, né? A gente foi na feira de Cachoeiro, O Ricardo também. Daí quando eu comecei a Nobile, eu fui na feira de Cachoeiro então vocês são essa referência. Eu acho que vocês são, assim, muito o pontapé inicial, né? Para quem tá querendo começar. E eu acho que quando a gente fala dessas gerações, né, que agora a geração já foi mais, né, os expositores falaram que o pessoal já estava mais preparado, já foi lá procurar exatamente o que queria, é muito reflexo disso, né? Isso está se expandindo e como vocês já estão há 30 anos aí, vocês sempre são a referência, pô, eu vou onde? Eu vou lá na Feira de Cachoeiro para dar meu pontapé inicial, né? E aí na hora que chega lá, vê aquela variedade, exatamente. Né? Sabe, assim, é um universo fantástico, realmente, né? Quando a gente fala de pedra natural, não tem como, né? É um universo, Não tem, assim. E eu acho que é legal, assim, que despertou também essa consciência, que a gente sempre fala muito, né? Porque realmente a gente precisa trabalhar e dar informações, né? Eu acho que quando a gente fala aqui de mercado interno, eu acho que talvez um dos pontos principais que a gente precisa trabalhar vamos dar informação sobre como utilizar a pedra natural para os especificadores, que no final das contas, né, quem vai gerar demanda, o marmorista, enfim, todo mundo. Então, assim, eu acho que hoje talvez é onde a gente precisa, não vou dizer o maior esforço, mas... Precisa ter uma atenção especial ali. De dizer, assim, eu acho que, enfim, quando a gente começa a entrar, são muitos pontos, né, mas, assim, a pedra natural ela tem os benefícios, né? Ela, enfim, tem a durabilidade, a sustentabilidade e tal. Eu acho que a gente só precisa aprender como falar mais sobre, né? Exatamente. E que eu acho que até na última feira, eu não fui nas anteriores, mas na de 2022 fui. E vocês souberam fazer isso muito bem, né? Porque vocês abriram um espaço, onde tiveram as palestras, né? Então, e até o próprio Summit que vocês faziam na época de pandemia, eu sei porque quando, né, o Ricardo participava, a gente estava sempre junto. E eu acho que vocês, com essa preocupação, né, também de, a gente não se preocupa só em expor o material, a gente também está levando informação, então a gente traz os especialistas nisso, né, e divulga isso de uma forma muito, muito boa, né, porque vocês estão ali, vamos dizer, com a faca e com o queijo na mão, tá todo mundo ali, né, e eu fiquei muito feliz na última feira, quando teve as palestras, né, a procura do pessoal para ver as palestras, interessado mesmo no que estava acontecendo, né, então acho que vocês... além, né, de se preocupar com a exposição de material e tudo, de divulgar isso, se preocupam também com passar informação, né? A gente entendeu, assim, essa parte do conteúdo, de você trazer conteúdo de qualidade, você compartilhar informação, eu acho que pós-pandemia ficou mais nítido ainda de que é o caminho, né? Você consegue ver nitidamente que setores que trabalham unido, compartilhando conteúdo, discutindo as coisas, eles evoluem muito mais rápido. Porque a gente costuma dizer assim, não adianta uma empresa fazer. Sim. Não adianta uma empresa ir promover o material. Não adianta, porque isso é pequeno, né? Perto de tudo, assim. Então, quando você faz tudo junto... Primeiro você promove a pedra natural brasileira, depois cada empresa tem o seu portfólio, tem a sua forma de negociação, tem o mercado que ela quer atuar, enfim. Mas eu acho que aí a gente começou a entender que o nosso papel, e aí cai naquilo que eu falei assim, a gente nunca nos vimos como organizador de feira, exatamente porque pra gente não é simplesmente ir ali e fazer os 4 dias, abrir a feira, fechar a feira e colocar o expositor em contato com o visitante. É mais, assim, a gente tem um trabalho ao longo do ano que a gente está o tempo inteiro promovendo a pedra natural brasileira. Então, assim, é um trabalho que ele se concretiza naqueles 4 dias, né? Mas tem uma série de coisas, uma série de trabalhos ali que você faz ao longo do ano que ele vai para que tenha aquele resultado. Para que tenha, né? E essa parte do conteúdo, quando a gente falou, poxa, a gente precisa trazer isso de uma forma mais presente, de uma forma mais forte para as feiras. E aí é legal também, porque antes da pandemia as pessoas falavam assim, poxa, mas eu fiz uma palestra lá, não deu ninguém, todo mundo só quer ir ver os stands e tal. E a gente falou assim, não, mas, gente, não, é muito importante que a gente traga assuntos para a gente debater. E foi muito legal ver a recepção do público. Porque é isso que eu acho que teve essa mudança também, assim. Eu não sei se há 2, 3, 4, 5 anos atrás o marmorista também estava aberto para isso. Assim, não é que ele não estava, também a gente não fazia, não sabe? Enfim, é um conjunto de ações, né? Não é culpa de Me ajuda a te ajudar, tipo. Mas também, assim, a Feira de Cachoeiro ali, com essa parte do conteúdo, nos surpreendeu muito positivamente também, porque
a gente viu que, assim, a gente teve que fechar a inscrição, ficou gente de fora, porque a gente não tinha espaço, e todo mundo querendo muito e participando muito, e assim, um dia inteiro, né, de palestra e tal. A gente trouxe também uma pessoa de fora do setor, que foi muito legal, porque eu acho que isso também é bacana, a gente trazer alguém que tem os desafios ali com outros setores e tentar entender como é que a gente pode aplicar isso no setor de rochas e tal. Então, assim, essa parte do conteúdo, ela tá muito forte, assim, ela voltou muito forte com a gente, assim, nas feiras, né? Então, a tendência é que a gente amplie isso cada vez mais, assim, até pra gente poder ajudar aí nesse papel de... Continuar ajudando as empresas a se desenvolverem e se prepararem cada vez mais para isso. Isso aí. E na Feira de Vitória também a gente teve uma outra percepção, né? Eu estive lá, a gente teve o stand do Marmorizou lá, foi muito top, né? Foi uma honra. E eu fui como Marmorizou, mas eu fui como empresa também, que eu falei, caraca, olha, foi uma elegância, os stands muito bem montados, a rocha natural assim, cara, absurdamente apresentada de maneiras... de forma artística, requadrados em forma de quadros, Aí eu falei, é isso aqui, cara. O começo da parada é essa mesmo. É enxergar a rocha natural como uma obra de arte e apresentá-la como tal. Né? É isso que eu falo, assim, pra gente é muito nítido a mudança, né? Tanto começou em Cachoeiro, Vitória, a gente viu isso de uma forma mais clara ainda, né? Os expositores, assim, investiram muito nos estandes, assim. Você via o cuidado, né? Você via a preocupação de realmente apresentar a pedra natural como protagonista e com as infinitas formas de você poder trabalhar com ela, né? Exatamente. Então, sair um pouco daquele óbvio de botar só o piso, só uma parede e... Uma bancada. Tem bloco lá fora, tem uma bancada, tem isso e acabou. Eu vendo bloco, eu vendo chapa e é isso. Então, assim, isso ficou muito claro, assim, sabe? E a gente viu, assim, um cuidado na escolha dos materiais, né? Cada empresa com a sua estratégia, lógico, de qual mercado que ela queria atingir, mas um cuidado, uma atenção, assim, a feira ficou realmente muito, muito bonita mesmo, Ficou assim, muito bonita. né? E a gente fez o fechamento dela e tal, a gente fez... tinha uma empresa fazendo uma pesquisa pra gente, até porque a Feira de Vitória, essa edição de 2023, ela veio cheia de mudanças também, né? A gente fez um rebranding dela no período da pandemia, porque a gente também... A gente aproveitou aquele período para entender aonde a gente podia contribuir mais, né? Então, quando você tem um produto que ele é consolidado e que ele tem muitos anos de trabalho já, assim, você tem que ter muito cuidado, né? Sim. Porque as pessoas costumam dizer, né, que uma empresa morre porque ela faz a mesma coisa muito bem ao longo do tempo, né? Tipo, você tem que pensar ali onde você pode trazer, porque talvez o que funcionava 5, 10 anos atrás... As coisas estão mudando tão rápido, muito né? Muito rápido. Então, assim, a gente teve a oportunidade de parar, pensar, repensar o produto, e a gente entendeu que essa parte de design, de arquitetura, né, essa parte de conteúdo, ela tinha que estar mais presente na feira. A gente conseguiu mudar a planta do evento, como a experiência que a gente teve em Cachoeiro funcionou, a gente mudou a planta do evento, a gente trouxe uma segmentação também, pensando nessa experiência do visitante de novo, que virou ali realmente o objetivo principal nosso. E, enfim, e aí a gente teve uma empresa que estava fazendo uma pesquisa para a gente pontuar esses itens principais ali que a gente fez de alteração para entender como o que estava funcionando ou não. E assim, muito legal os números que a gente teve de renovação de público, tipo 50% de parte do público, lógico, da pesquisa que foi feita, estavam indo para a feira pela primeira vez. Caramba. É muita gente indo pela primeira vez. Né? E aí você vai ver, então eram arquitetos, eram especificadores que, cara, não sei, nunca ouvi falar sobre, vou lá ver o que está acontecendo. Então, assim, a faixa etária de 38 anos de idade, o público, sabe? Aí você vê que é uma segunda geração, uma terceira geração vindo. Então, assim, isso é muito legal, porque você pega um evento muito tradicional, que já acontece, assim, e você vê essa mudança. Então, assim, é o que eu falei, reflete a mudança do setor. Né? Então, assim, quando você vai olhando, você vai vendo, você fala, gente, tá mudando, sabe? Então, assim, tá acontecendo coisa diferente, né? E aí, quando a gente teve essa pesquisa e a gente teve esses números, a gente falou, cara, né? Então, assim, você repara no público, um público diferente, um público que nunca tinha vindo, um público mais jovem, um público mais curioso, né? Um público que tá ali querendo ver. Então,
Isso foi muito legal, assim. Então, a gente ficou muito feliz com o resultado, porque, de fato, a gente entende as feiras. A gente fala, lógico, todo mundo quer vender, né, nas feiras. Acho que o objetivo ali é você pagar a conta, vamos dizer. Mas a gente não pode perder de vista que tem outros objetivos envolvidos numa feira, né? Sim. Então, você tem uma parte de posicionamento estratégico, uma forma de você se apresentar, né, perante, não digo nem perante os concorrentes também, mas o setor da pedra natural, ele tem que se posicionar. E aí, uma forma de você se apresentar poxa, eu tenho um evento forte para isso, né? Então, quando você quer falar de pedra natural brasileira, Vitória Estando Fé, Cachoeira Estando Fé. Então, e isso eu acho que as pessoas, hoje eu acho que as empresas entendem também. A feira, lógico, como uma excelente ferramenta comercial, que é o papel dela ali, mas, cara, o networking que se faz, a gente estava falando, né, sobre isso, o networking que você faz ali, enfim, o relacionamento que você faz com o seu cliente, e eu acho também a força, né, de você se posicionar estrategicamente ali, seja perante seus concorrentes, seja perante outros setores, assim. Exatamente. Então, isso é muito legal ter em mente, assim, o objetivo de participar de uma feira, sabe? Sim, E você comentou, né, que você percebe essa diferença, até com o resultado da pesquisa que vocês fizeram, dessa nova procura, né, a gente falou até da Feira de Cachoeira também, né? Você acha que isso é devido a alguma coisa que está acontecendo? Porque, por exemplo, a gente sabe que muita transformação vem porque a gente acompanha, por exemplo, a internet, né? Então, assim, a gente até comentei, as coisas vão mudando rapidamente e a gente vai acompanhando, né? E uma coisa que eu acho que é muito legal das feiras de vocês é que, pô, são 30 anos, né? A gente mantém o tradicionalismo, mas a gente vai se atualizando, né? E como é que vocês percebem essa atualização do público? Vocês conseguem visualizar o comportamento do público e se adequar? Ou vocês já fazem pesquisas prévias antes das feiras para já mais ou menos apresentar alguma coisa diferente? Como é que é a estratégia? Vamos dizer assim, antes da feira, que você falou, né? A feira, ok, são 4 dias ali, o pessoal vai lá, expõe, acontece todo o movimento, mas o trabalho de vocês é ao longo do ano, né? Até porque vocês fazem feiras em datas diferentes, né? Então, assim, como é que funciona a estratégia por trás dos bastidores, vamos dizer assim? Não, então, assim, na verdade, o que a gente costuma fazer muito, assim, a gente sempre está muito antenado em tudo que está acontecendo. Então, assim, a gente visita muitas feiras, né? Seja de setores também ligados ao mármore e granito, mas principalmente de outras feiras. Legal. Então, a gente gosta muito de fazer isso. E eu acho que o fato da gente estar envolvido, eu acho que talvez é isso, assim. Quando a gente está muito presente, seja com o Stone Summit, seja trazendo, sabe, o expositor, o visitante para perto da gente, para a gente ouvir o que ele tem a dizer, a gente vai pegando alguns insights do tipo, olha, a gente precisa melhorar nisso, a gente precisa trazer, a gente está entendendo que o público está carente de conteúdo de qualidade, pô, vamos trazer isso para dentro da feira. Então, assim, eu acho que nada mais valioso do que a informação. Perfeito. Né? Então, quando esse Stone Summit pra gente, assim, eu falo que foi realmente, quando veio a pandemia, o setor de eventos, acho que todo mundo sofreu, claro, mas o setor de eventos, ele não tinha nem para onde ir, né? Exato. Porque nada mais é do que reunião, né, de pessoas. E a gente falou, meu Deus do céu, você vende um faturamento que, de repente, ele é zero e acabou, você não tem o que fazer. E aí a gente ficou no que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer. Né, ninguém ainda sabia muito bem o que se esperar. E a gente só tinha uma certeza, né? Quando a gente sentou para discutir e tal, falou, cara, a gente não vai para a feira virtual. Não vamos, porque primeiro que... Flávia, você é contra a feira virtual? Eu falei assim, a feira virtual, para você colocar um stand ali e tal, eu não sou favorável, assim. Porque eu acho que a feira, ela tem esse encontro de pessoas. Dá experiência. Sabe? É o sentir a encontro, parada. você... Agora, isso não significa que você não tem as ferramentas que você pode trazer para dentro do seu evento, que é tipo, pô, você tem que usar a tecnologia a seu favor, com toda certeza. Só que naquele momento a gente entendeu que mais importante do que ir para uma feira virtual era trazer as pessoas para conversar sobre o que estava acontecendo. Muito bom. Cara, como é que sua marmoraria tá? Como é que sua indústria tá? Você teve que demitir, você fechou? O que eu faço? Parei produção, não parei? E aí, nisso, a gente foi muito feliz, assim. Porque aí a gente fez naquele ano, eu acho que a gente fez 5 episódios, depois a gente fez 3. Agora o Stone Summit, ele integrou as feiras, então
A edição de Cachoeiro tem o Stone Summit dentro dela, a de Vitória tem o Stone Summit dentro dela, né? Então, a gente está fazendo esse híbrido agora, que eu acho que é onde contribui, onde quem não tem possibilidade de estar presente ali consegue acompanhar e tudo. Mas aquilo ali trouxe para a gente uma série de insights que a gente teve a oportunidade de ouvir o nosso cliente falando. O nosso cliente expositor e o nosso cliente visitante. Então, dali era, cara, precisa disso. Olha, eu quero ver mais isso. Eu não sei o que eu faço com a pedra. O Brasil tem pedra? Não sabia. Aí você começa a ver, você fala, opa, peraí. É muita coisa, é muita coisa. Então, eu acho que isso aí trouxe uma bagagem pra gente, sabe, Fran? De você ter informação e falar, cara, peraí. Primeira parte, traz o conteúdo pra dentro do evento. Sabe? A segunda parte, o visitante fica perdido quando ele chega na feira. Pô, vamos segmentar? Vamos segmentar. Então, assim, é muita coisa, né? Você tem que escolher dali da onde você vai conseguindo fazer. Mas eu acho que é isso, assim, é ouvir. É ouvir o seu cliente. O expositor e o visitante, e daí você vai mapeando ali aonde você pode fazer. E lógico, toda mudança também é devagarzinho, né? Claro, sim, sem então, dúvida. é aos pouquinhos, assim. Mas a gente tá feliz ali com o caminho que tá trilhando, assim. Tá muito lindo. A gente tá falando das expectativas para Cachoeiro 23, né? Então, nós vamos falar isso agora. Nós vamos falar exatamente isso agora. Já pode fazer planos? Claro! Já a Fran é a mulher dos planos, viu? Falou que pode, ela já tá com o evento montado já em 15 minutos na cabeça. É maravilha, eu gosto assim. Fala um pouquinho como é que vai ser a Feira de Cachoeiro esse ano. Da estrutura nova, que você fala da estrutura nova, o seu olho brilha. Mas também, gente, vocês não sabem como que... Você não sabe como que é dizer... Ó, a gente eu tenho uma coisa para falar, porque assim, a gente faz evento presencial que é imersão no Ablimar, não é nem 50% do que é uma feira, né? Mas assim, dá um super trabalho montar evento, né? Fazer um aniversário em casa dá muito trabalho. E quando eu cheguei na feira pela primeira vez, porque eu participava de feiras de outros setores, em locais que eu trabalhava, mas assim, participava da feira, né? Ok. Aí quando você chega na feira de Cachoeiro, que foi a minha primeira experiência, eu falei, caramba, né? Como isso aqui tudo, assim, né? E eu acho que esse desafio de montar a feira, né? Deve ser algo, assim, extraordinário, né? E aí quando você fala de poder dar spoiler, da nova estrutura, é por isso que o olho brilha. Só quem faz o evento sabe. Não, a feira de 22, quando a gente foi fazer a reunião e a gente recebeu a notícia de que não ia ter o pavilhão, que iam derrubar e que a gente ia precisar. Ele falou, não, vocês podem fazer a feira no estacionamento. E o estacionamento da Feira de Cachoeiro era a maior reclamação. Era muita poeira, muito isso, muito aquilo. E aí eu virei para minha equipe lá e falei, gente, olha só, a gente vai fazer a feira no estacionamento. Daí eu falava, cara, mas como eu vou convencer o expositor de que ele vai participar com um stand na área que ele mais reclama, né? Que é o estacionamento. Pega esses cortes, Lucas, pelo amor de Deus, cara. Aí eu falei, não, mas vamos lá, vamos dar certo. E aí é onde que eu falo assim que as parcerias são muito sólidas, né? Aí eu chamei o Thales, chamei o Ed lá, né? O Thales do Centro Rochas, o Ed do Cindy Rochas. A gente chamou alguns empresários ali, tipo o Eutemar, que hoje está como presidente da Rocha Ativa. E a Prefeitura de Cachoeira, eu falei, gente, olha só, eu vou. Mas eu só vou se vocês forem comigo, porque sozinha realmente eu não consigo. Eu preciso saber que se der algum problema, eu vou recorrer a vocês. Alguém. E assim, vamos junto, vai dar certo. E aí o Thales, até na abertura da feira, o Thales falou assim, não, quando a Flavinha e o Eutemar falaram que dava certo fazer a feira, ele falou assim, eu duvidei. Mas se eles falaram que ia dar certo, vamos embora, né? Então, assim... foi realmente assim, foi difícil, porque a gente olhava e aí você vê o peso da credibilidade. Exatamente. Cara, isso assim, eu falei como isso dá muita vontade pra gente continuar trabalhando e fazer melhor. Porque na hora que você vira, é muito louco, assim, porque durante a montagem, a gente chegava lá e ia, tipo, a máquina que tá fazendo a movimentação do bloco quebrou. Aí eu pegava o telefone e eu ligava. Em 5 minutos eu já tinha uma solução de algum cliente que me ajudava. Então, você trabalhar assim, né, faz os desafios, você saber que vai ter alguém que vai te dar um suporte nisso. Assim, então, isso é muito legal. E aí, isso faz você falar, cara, vamos embora. Então, porque se eu precisar, alguém vai me ajudar. Então, isso é muito legal, assim, essa credibilidade que a gente tem com os clientes. E aí, na hora que você vai falar para o cliente seu, cara, vamos, que pode confiar, vai dar certo. E o cara fala...
Ele olha pra você assim, mas ele fala, eu vou, vambora. Aí não tem como dar errado, entendeu? Muito legal ouvir isso, porque então, eu sempre digo que sozinho ninguém faz nada, não vai. né? E assim, é engraçado porque você vê isso de todos os lados. Aham. A gente tava com uma equipe super nova fazendo cachoeiro. E essa equipe sensacional. E aí a gente ouviu de 2, 3 que chegaram lá e quando chegaram não tinha nada. Não tinha nada, era um poeirão. Pedrinha. E daí você imagina a pessoa que, sei lá, tá na empresa 5 meses, 6 meses, olhando aquilo ali, ela fala assim, esse povo é doida. O que eu tô fazendo nessa E aí empresa? a pessoa olhava assim, tem o caso da Mari, que é nossa gestora de marketing e comunicação. A Mari olhou pra gente e falou assim, olha, eu confesso que eu achei que não ia dar certo, não. Então, assim, porque realmente é doideira. Mas quando você tem essa rede de apoio, você trabalha, né, assim, é muito mais fácil, cara. sim. E aí não tem como dar errado. Uhum. Então, por isso que eu falo que tá todo mundo trabalhando pra fazer acontecer, sabe? Não Uhum. sou eu, Uhum. não é Flávia. Pô, tem meu time Todo lá, eu time. tenho 20, 25 pessoas que estão trabalhando o dia inteiro, sabe? Pra isso, assim. E pessoas super capacitadas, pessoas super competentes e que estão lá trabalhando para fazer acontecer. Fora o apoio de todo mundo que eu tenho. É isso que eu ia falar, porque, claro, né, você tem a sua equipe, eu até ia perguntar quantas pessoas tem, você já me respondeu, já são 25. Tua equipe é muito atenciosa, realmente, assim, porque eles estão... Eu tô com o probleminha menor, eles dão um jeito de... Eles respondem, são super atenciosos, isso me chamou muita atenção. E fora isso, eu sempre digo, né, porque a gente sempre atrai quem é parecido com a gente, né? A gente vai atraindo, vai sendo um imã. Então, assim, eu acredito que a tua equipe, você, por toda a história, né? Até o que a gente estava falando, é um equilíbrio, né? Porque são 30 anos, mas tem inovação, tem que manter a tradição. Então, assim, você vai, né, caminhando pelo meio disso. A tua equipe tem que comprar isso e as pessoas que estão junto com você compram isso também, né? Então, assim, tem um problema? Vai ter o tempo inteiro, mas, assim, quem tá junto com você tá ali para ajudar a resolver, né? Isso é muito importante. Isso é muito importante. De novo eu falo, porque sozinho nunca ninguém faz nada, né? É, mas tem que ter alguém na ponta para falar, não, vamos, vai dar certo. Não, tem que ter alguém corajoso. Mas é porque aí tem uma base forte ali atrás que dá o suporte, sem né? dúvida. Não, aí os caras olham assim e falam, pô, eu tiro o bloco da montanha, vai dar certo, vai dar certo. Mas é legal, assim. E aí a gente tá agora com esse pavilhão novo, né? Então, ele tá para ser inaugurado. O que podemos esperar? O que podemos esperar? Bom, são quase 10 mil metros de área coberta, né? Então, a gente está falando aí de... A gente deve estar com a feira aí umas 2 vezes e meia maior do que a do ano passado, tá? Já queria dizer que já estamos beirando 70% da planta comercializada. Então, a gente está agora em março e eu, sinceramente, acredito que mais 30 dias a gente fecha a planta. Uau! Isso pra gente foi uma surpresa. E aí é onde você vai vendo Toma credibilidade. Você vai vendo a consequência, né, do trabalho, né? Tipo assim, isso. você vem de uma Cachoeiro do ano passado muito boa. Você vem de uma Vitória Stone Fair muito boa. E aí, na hora que você lança Cachoeiro com uma planta nova, com uma expectativa de um pavilhão, que a gente sabe, assim, é uma primeira parte desse pavilhão que está sendo feita, né? É lógico que ainda tem um trabalho aí de infra a ser feito, mas a gente já sai de uma estrutura do zero para uma estrutura de 10 mil metros, quase 10 mil metros quadrados coberta. Então, lógico, é um trabalho ali que tem toda a ambientação da área do parque de exposição, mas a gente já está com uma área muito melhor do que a gente tinha, né? Então, isso é uma conquista. Realmente tem que ser comemorada. E eu acho que está todo mundo com uma expectativa muito boa para a edição de Cachoeiro. Então, né, quem ainda não garantiu o espaço precisa realmente correr, porque eu acho que vai ser uma edição muito legal. Muito legal mesmo, assim. Vamos fazer o nosso podcast lá então. Vamos levar a dona Cecília. Mamãe espere que mamãe contará várias histórias. Rick vai ficar maluco porque conseguiu só ter a dona Cecília para fazer um episódio. E vamos fomentar isso aí, porque o nosso movimento tá para ir também para ajudar nesse sentido. A gente vê essa força e essa determinação que vocês têm de ajudar o setor e divulgar, e isso motiva tanto eu como empresa e como a gente como movimento, como grupo digital, para ajudar nessa caminhada, para que todo mundo cresça. É o famoso a união faz a força, né? Não, e vocês podem contar com a gente, assim, sempre, né? Porque, de fato, a gente acredita muito nisso, assim. Então, sabe, ver esse movimento acontecendo, né? Ver tudo isso que tá... Assim, as pessoas trabalhando, né, num prol comum, assim, é bom demais, assim. A gente fica muito feliz, assim. Que bom. E de novo, quando é mútuo, né?
você, né, com a feira, a gente com o movimento, e é o que você falou no começo, tá todo mundo caminhando daí para o mesmo lado, né? Porque todo mundo sempre falou, o setor é desunido, né? Então, não, vamos tentar, né, por aqui, vamos ver se por aqui tá dando certo, vamos caminhar um pouquinho por aqui para ver até onde vai, E né? vamos ajustando, E vamos ajustando, porque nem tudo sai perfeito de primeira, né? O importante é fazer. Exatamente. E já que a gente tocou nesse ponto de fazer e começar, você falou uma coisa que é importante que o Drizão até pontuou, né? Tem que ter alguém na ponta, né, pra puxar isso. Aproveitando que você falou que é marketing, a gente tá no meio da mulher, como é que é ser a mulher empreendedora que tá na frente disso? A gente sabe que o setor de rochas é, sei lá, 90%, 80%, né? Hoje as mulheres estão tomando conta, estão tendo espaço. Como é que foi, assim, você falou até da sua mãe, né? Poxa, pensa, né? Há 30 anos atrás, ela também. Como é que você vê essa história? Como é que veio dela até você, né? Como é que foi essa caminhada? Assim, como é que você se sente, né? Nesse papel tão importante? Eu acho que assim, primeiro, eu me sinto muito privilegiada, né? O fato de eu ter a minha mãe ali, né? Que já trabalhava no setor, o meu caminho, assim, é mais fácil, né? No sentido, não pelos desafios que eu encontro no caminho, mas essa dificuldade de ser aceita no setor por ser mulher, eu não passei por isso. Porque eu já, quase que foi um processo muito natural ali. Mamãe já deixou pavimentado. Sabe? Então, assim, nisso eu me sinto assim, se você me perguntar, Flávia, você já teve problema? Não, assim, o meu problema, assim, talvez um pouquinho ali que teve, né, talvez assim, de você precisar se firmar um pouco mais, eu não considero nem por ser mulher, eu considero por ser filha, tipo, será que é competente mesmo ou será que tá assumindo porque é filho? Sim. Né? Então, assim, é mais eu pelo menos, né, não sei se é coisa da minha cabeça, mas em algum momento talvez eu me sentia mais assim do que por ser mulher, homem, enfim. Então, essa parte para mim era onde, né, pisava um pouquinho. E o mais bacana da história é que hoje a Milanese, ela faz parte do grupo italiano, né? O grupo italiano Verona Fieri, ele é o acionista majoritário da Milanese Milanese. Tem o meu pai e a minha mãe como sócios, mas a empresa é de administração do grupo Verona Fieri hoje, né? E para mim o mais legal foi ter a validação e a decisão do grupo de que quem deveria assumir o grupo como CEO, como presidente, era eu. Né? Então, assim, não foi uma escolha da minha mãe e do meu pai, né? Então, assim, isso aí para mim eu acho que talvez foi aquela... A virada. A viradinha. Então, assim, daí, ali foi um momento que eles optaram por realmente não ter nenhum representante estrangeiro aqui, e que eu, junto com meus irmãos, a gente tocaria a gestão e me nomearam como presidente da empresa. Então, ali é aquela validação que, né, eu acho que todo mundo precisa ali de que o seu trabalho está sendo feito e tudo. E aí, depois, eu acho que com as entregas que você vai fazendo, naturalmente, você vai se consolidando ali. Realmente, a gente sabe, lógico, que é difícil, né, Fran? Ser mulher, a gente sabe que é difícil, mas é muito legal também ver a transformação do setor também. Já hoje a gente, poxa, a Mari da Primagram, a Mari da Superclássico, a gente tem quantas mulheres na ponta, né? Entendeu? A Renata da Brasigrã e tal. E aí você vai vendo, assim, que você fala, pô... Então, assim, é lógico, tem um caminho, né, e que não é só no setor de rochas, ok? Exato. É um caminho que a gente tem que percorrer e a gente sabe dos desafios diários ali que a gente tem com N questões. Mas também é uma coisa que está acontecendo. Eu acho que a gente está caminhando para cada vez mais conquistar o espaço que a gente merece mesmo e que a gente quer, assim, vai né? segurando. Não, eu acho que é muito... eu acho que é importante a gente falar isso, e um ponto que eu acho que é muito importante que você falou ok, somos mulheres, né? A gente tem algumas dificuldades que eu, particularmente, também não vejo assim como, nossa, mulher, é muito difícil, eu não me enxergo por essa ótica, né? Mas o que eu percebo é que, sim, a gente tá tendo mais, eu diria, coragem, talvez a palavra, de aparecer, de tomar a frente, né? E eu vejo muito que, assim, estamos construindo o caminho, né? Não por ser mulher ou homem ou qualquer coisa assim, mas por poder mostrar a nossa competência, né? E como você falou, você tem uma história, você tem uma base, mas se você não tivesse entregado, se você não tivesse a competência, se você não tivesse lutado, passado pelos desafios, né? Quem sabe você não seria nomeada, né? Como você foi pelo grupo para estar assumindo, né? Então, assim, a história valida,
mas a tua competência e o teu esforço também valida o teu nome, né? E se fosse um homem, seria exatamente igual, na minha percepção, né? Então, assim, se for mulher ou homem, a competência sempre é o resultado. É isso aí. Né? Tá entregando resultado? Tá. Então, assim, a gente não olha muito para isso, né? Obviamente, a gente está falando de empreendedorismo feminino por mulheres que se destacam dentro do setor, essas todas que você citou, e muitas mais, né, que tem por aí. Então, eu acho que é importante a gente ressaltar isso, né? E não olhar com esse olhar de caridade, de pena, assim, ai, nossa, mulher, como sofre. Não, a gente tem a nossa força, né? E a gente consegue, acho que, dar beleza também, né, para isso tudo que vai acontecendo, graças ao resultado que a gente entrega. Não, com certeza. E eu falo assim, que para mim, talvez a virada de chave ali foi até no próprio período da pandemia mesmo, assim, eu assumi a diretoria em 2019, abril de 2019. Poxa, fechamos o ano de 2019 super bem. Né? Eu falei, pô, que legal, né? E aí veio a pandemia, eu falei, nossa, logo na minha vez, né? Poxa, que sacanagem. Mas, enfim, e aí, assim, mas aí a gente vai vendo como as coisas acontecem, né? Porque eu acredito muito nisso, né? Tipo, eu acho que a gente tem que confiar ali no caminho que está sendo traçado pela gente, lógico, a gente tem que fazer a nossa parte, mas se uma coisa acontece, a gente tem que entender que por algum motivo aquilo ali aconteceu e lá na frente a gente vai entender o motivo, né? Então, assim, e aí ali na pandemia, a gente teve a oportunidade de criar o Stone Summit. Ali, para mim, foi aquela hora que eu mesma, assim, eu falo que eu mesma me senti, eu falei, poxa, eu acho que eu levo jeito para esse negócio. Porque foi um projeto meu. Você pegar também um projeto de uma outra pessoa, né? No caso ali da Milanês, da minha mãe, que já, né? E de você pegar um projeto de 20, 30 anos e você trabalhar com ele, claro que para dar continuidade, você precisa realmente inovar, trazer as coisas novas. Mas ali, 2, 3 anos ali também seguindo o fluxo, você conseguiria, sabe? Aquela coisa assim. E aí, quando vem uma dificuldade daquela que você precisa, opa, peraí, agora é comigo, sou eu que vou ter que resolver. Renovação. E aí você cria um produto que você vê que, cara, poxa, funcionou e tá dando bagagem pra gente fazer as alterações, isso vai te dando segurança. Sim. Então, eu acho que ali, com o Stone Summit, e junto com a equipe que eu tava formando, que a gente tava construindo junto, ali foi a hora que eu falei assim, opa, peraí, dá pra gente arriscar e tomar algumas decisões, porque a gente sabe, a gente tá fazendo direitinho, né? Então, eu senti como, sabe, um projeto meu do tipo, não tô seguindo o que a minha mãe fez, não, enfim, orgulho máximo, mas mais por validação mesmo, assim, cara, será que eu tô no caminho certo? Mas será que é isso que eu sei fazer? E aí, aquilo ali, por ter dado certo, foi me dando a segurança para mudar alguma coisa, para, enfim, vamos mudar essa história toda. Peraí, vamos trazer coisa nova para dentro da feira, vamos fazer. Sim. Você vai ganhando segurança, e aí eu acho que esse é o fundamental, assim, você vai fazendo uma coisa, deu certo, você vai fazendo outra. Aí você vai aumentando, aí você vai, daqui a pouco você fala, pô, peraí, mas isso é difícil de mudar. Não, mas calma aí, já mudei aquilo ali, já deu certo, vamos mudar isso aqui também. E aí você vai ganhando essa segurança, né? E aí você vai tendo a validação, você vai comprovando ali por resultados que o que você tá fazendo tá dando certo, aí pronto, né? Aí vai. Até porque, você falando disso tudo, existe uma máxima que a gente fala, né? Em time que tá ganhando não se mexe, né? Que o ser humano, de modo geral, é muito adepto a tal da zona de conforto, né? Tá dando certo, poxa, minha mãe já fez isso aqui há tanto tempo, né? Tá dando certo, vamos. E aí, a pandemia, de modo geral, acho que para todo mundo, mas como você falou, para o setor de eventos, acho que muito mais, né? Pô, não tá tendo, eu preciso criar alguma coisa nova, né? O Stone Summit surgiu disso, desse momento da pandemia, e aí, poxa, precisamos fazer algo? Foi assim? Foi. A gente, era aquilo que eu tava falando, assim, a gente falou, cara, alguma coisa a gente tem que fazer. E não era nem com o objetivo de ganhar dinheiro, porque ali foi um investimento. Sim. Mas a ideia era, poxa, você não pode ficar... Imagina se a Milanês não tivesse feito nada durante 2 anos. As pessoas te perdem como referência. Verdade. E ali casou muito bem, porque foi um período de transição, né? Então, 2019 eu assumi, e aí 2020 veio, as pessoas tinham muito a Cecília ainda, né, como referência, e aí o Stone Summit, além de ter toda essa parte de conteúdo, eu vinha fazendo as apresentações, então ali foi uma oportunidade também de estar falando diretamente com o meu cliente. Sabe? Sou eu aqui agora. De estar ali, então, tá ali, as pessoas estão te vendo e tudo. E aí foi um processo muito natural, né? Muito porque deu certo, tanto, e foi engraçado porque eu não ia apresentar, né?
O primeiro, tudo a gente faz assim, eu falei, não vou não, vamos botar uma pessoa, vamos botar uma apresentadora, né? Vamos botar uma apresentadora, não sou eu. E aí, enfim, aí um convidado, no primeiro episódio, um convidado falou que não ia poder ir, e daí não ia ter gente do setor, ia ter isso, ter aquilo. Aí tava eu e o Diogo conversando, aí o Diogo, Flávia, acho que é você. Aí eu falei, não, Diogo, faz comigo, não, Diogo, não sei. Não, Flávia, vambora, vai ser você. Aí eu olhei pra ele, tá bom, Diogo, vambora. E aí, assim, deu super certo, porque é, você acaba se envolvendo ali, né? Então, participando de tudo. E talvez, não que eu, assim, eu falei, eu não conheço a realidade do dia a dia, mas pelo tempo que a gente está trabalhando ali, a gente está entendendo o que está acontecendo com o setor. E aí isso traz mais até, você consegue participar da conversa e talvez direcionar ali para onde você quer levar a conversa, porque você sabe do que talvez o seu espectador ali está querendo ouvir, né? E aí numa apresentação, talvez isso seja difícil de brifar, né? Então, assim, e aí acabou dando muito certo, muito certo. Então, assim, realmente um produto que a gente tem maior orgulho, assim, porque primeiro que foi uma criação da equipe nova, né? Então, eu, o Diogo, Marquinhos, meu irmão, enfim, a Nath, todo mundo envolvido ali, assim, a gente, vamos fazer. Aí a Mari foi tocando, enfim, aí todo mundo se envolveu no produto agora dentro das feiras também. Enfim, aí foi. Aí a gente vê como, sabe, como produto da nova geração ali, tipo, do time da Milanesa, assim, então isso é muito legal. E aí eu acho que isso me trouxe a segurança, né, de você propor mais mudanças e ir fazendo coisas. Então, vai validando, né, aquilo que você tá fazendo. E uma coisa que sempre me chamou muita atenção, e daí quando eu tive a oportunidade de ir nas feiras, tanto na de Cachoeiro quanto agora em Vitória, é que vocês sempre são muito caprichosos, assim, no que vocês fazem, né? Então, detalhistas, então, vamos fazer o Stone Summit. Nossa, quando eu vi a primeira vez o Ricardo participando, eu falei, gente, não era só um negócio online? Não, era um telão, você estava apresentando. Então, assim, dá para ver que tem esse capricho, tem esse amor realmente pelo que vocês fazem, né? E depois, quando você chega na feira, que, né, é um tamanho gigantesco, porque o setor pede isso, né? São pedras, são blocos, são coisas, assim, que tem uma proporção, né, grande mesmo, e aí você olha e você fala, bom, o mesmo capricho que tinha lá no Stone Summit, que era um negocinho online, né? Aquela visão assim de, poxa, eles investem nisso, é a vida deles, é a essência deles, e tá aqui também, né? E eu acho que é muito legal porque, assim, é uma feira, né? Você tem vários expositores, você tem várias empresas, cada empresa com a sua essência, com a sua história, né? Mas, de modo geral, a essência de vocês também tá lá, a né? gente gosta muito, A gente fala que, assim, não tem jeito. Para você trabalhar com evento, ou você gosta ou você não gosta. É isso aí. Não tem como, porque realmente é doideira. É doideira. E a gente fala muito isso, assim, a gente, como eu falei, não somos uns organizadores de feira, então, assim, a gente faz questão de estar lá o tempo todo. Cara, se tá dando certo, ótimo, adoro receber abraços e parabéns e tudo. Mas se estiver dando errado, eu tenho que estar ali para ouvir o que tá dando errado e tentar ver o que eu posso fazer. Tem coisa que tá no nosso controle, tem coisa que não tá no nosso controle, perfeito. E a gente tem que ter a sabedoria de saber isso também, né? Claro. Tem coisa que eu vou poder ouvir, vou poder melhorar, tem coisa que ok, não cabe a mim, né? Então, assim, também não adianta sofrer com isso. Mas eu acho que essa relação toda, essa proximidade que a gente tem com o setor, eu acho que isso reflete. Então, a gente está presente ali o tempo todo, assim. Então, qualquer pessoa que quiser falar comigo, pode falar comigo, pode me ligar a hora que quiser. E, assim, e a gente fala com todo mundo, né? A minha equipe lá também, tipo, é o tempo todo. Então, assim, a gente não se esconde da responsabilidade, sabe? Não mesmo. Dá pra notar. Estamos ali, assim. Sim. É isso que eu ia falar. E reflete na equipe, porque como eu já falei, né, a gente sente, assim, nossa, eram umas coisas absurdas que eu tinha que perguntar, essa de Vitória mesmo, porque a gente teve a oportunidade, né, de estar lá no stand e tudo mais. E eu já tinha participado de feira, já tinha montado, né, stand de feira, mas assim, totalmente diferente, né? E eu falava, meu Deus, a pessoa que vai receber essa pergunta vai falar, essa Franciele é uma tola, né? Tá me perguntando isso. E eu falava sempre com a Nath, né? Que eu tenho mais contato. Dizia, Nath, não queira me matar, mas eu preciso fazer essa pergunta dela. Não, eu falei, meu Deus, ó, tá aqui, já resolve assim, assado, tá. Muitas vezes ela nem pedia para eu resolver, ela mesma já resolvia, só me passava e isso, para quem está do outro lado, é muito importante, né? Porque é a experiência do cliente, como você falou. E eu percebo que vocês se preocupam com isso desde o layout da feira até no menor detalhe, né? De quem está expondo, de quem está lá, de quem vai participar, como você falou.
passa no corredor, você cumprimenta, você tem acesso a toda a equipe, né? E é essa a essência que eu falo, né? Que se percebe na feira, no summit, em tudo, né? Ah, fico muito feliz de ouvir, de saber que, né, assim, que fica nítido que realmente a gente está ali entregue, né, para fazer acontecer. 100%. Fica 100% e a gente agradece muito essa entrega de vocês e de todo o seu time, porque isso realmente faz a diferença no que vocês fazem. Falando no nosso setor, né, olhando para o nosso lado e olhando a gente como expositor da última feira, assim, foi fundamental. Do mesmo jeito que você falou que sente que encarou o desafio, porque você sentiu que tinha uma equipe que vai te dar o suporte e resolver qualquer problema, a tua equipe passa isso para quem está expondo. Então, por isso que os caras projetam aqueles stands maravilhosos, que fala, caraca, como é que o cara fez isso aqui dentro? Porque a gente sabe que a teu time, você, dá todo o suporte que precisa. Então, realmente, você entrega e aí você recebe de volta, por isso. Parabéns, de verdade. Obrigada. Fico muito feliz mesmo. E a gente tem conversado muito isso lá na equipe, assim, que a gente está com um time muito, 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 muito bom. Muito bom. E aí até deixar, né, Diogo lá, que está como head de estratégia de novos negócios, a Mari como gestora de comunicação e marketing, a Nath como gestora comercial de Vitória e Cachoeiro, daí tem a Júlia, tem o Geraldo na parte comercial, daí a gente tem o design lá, o Vitor, tem o Haroldo na parte de comunicação e marketing. Bom, enfim, aí tem tanta gente ali que trabalha, né, que contribui também para fazer acontecer. E é muito legal, assim, hoje a gente está muito feliz com a equipe que a gente tem, e principalmente de saber que esse trabalho está refletindo, assim, que todo mundo está vendo que a gente está, né, sempre trabalhando para buscar o melhor, assim. É isso aí. Essa equipe foi você que montou? Estamos montando, né? Não, eu pergunto porque, assim, montar a equipe é sempre um desafio, né? Eu e o Diogo me ajuda muito com isso, muito mesmo, assim. Isso aí foi um outro aprendizado também, assim, de começar a entender aonde cada pessoa pode contribuir da melhor forma, né? Eu acho que ter uma equipe diferenciada, cada um com a sua qualidade. Às vezes a gente entende que a gente acha que uma pessoa vai se dar melhor em um papel. Eu acho que cabe a nós, gestores ali, você talvez aqui você vai ser melhor, então assim, botar a pessoa certa no lugar certo, tirar das pessoas assim, realmente o melhor, assim, tanto para a pessoa ser feliz ali, porque a gente passa a maior parte da vida do nosso trabalho. Eu acho que a gente tem trabalhado um lema ali na Milanês que, lógico, é muito desafiador, são muitos problemas, é muito trabalho, mas a gente tenta fazer da forma mais leve possível. Legal. Então, assim, entender de cada um, eu falo muito isso, assim, porque isso ficou muito claro nesse ano com a entrega da Vitória Stone Fair, assim. A equipe atingiu um nível de maturidade hoje que eu jamais tinha visto na Milanês, assim. Eu não tinha visto uma equipe, isso na Vitória Stone Fair, na Mac Show, que é outro evento, na Feira do Vinho. A gente está com uma equipe muito qualificada, muito apaixonada, muito entregue a fazer acontecer, assim, parece que está todo mundo muito alinhado com tudo, e todo mundo muito maduro para poder reconhecer aonde pode contribuir mais, né? Então, você ter essa liberdade ali com quem trabalhando com você, de poder falar, cara, peraí que eu não estou entregando tudo que eu posso aqui, mas aqui eu posso fazer, e você ter essa liberdade para fazer essa organização de equipe, cara, isso aí é sensacional, assim, e hoje eu estou tendo a oportunidade de fazer isso. Então, eu falo que eu nunca tive uma equipe desse formato. Time dos sonhos mesmo, vai, gente? Time de milhões. De verdade. É isso? É isso. Se deixar, né? eu falo, né? Eu falo demais. E quando eu falo assim, se deixar, tem hora que para de falar, mas tem hora... Flavinha, muito obrigado, de verdade. Acho que a gente conseguiu tirar muitos insights daqui. Mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho. A gente agradece muito, porque é muito importante. E deixa um recado para quem você quiser, né? Se você quiser deixar uma mensagem aí para o setor, né? Para o pessoal da indústria, para a gente poder continuar fazendo esse trabalho, fica à vontade. Aquela câmera ali é sua. Não, eu acho que primeiro agradecer, porque o trabalho de vocês é sensacional. Fiquei muito feliz quando eu tive a oportunidade de conhecer o Ricardo. E de lá para cá, concordo 100% com o que a Fran falou. A gente vai se atraindo pelas pessoas que pensam e que querem a mesma coisa que a gente. Então, isso é muito legal, porque o universo vai conspirando mesmo e vai juntando. Então, assim, cara, admiro muito o trabalho de vocês, assim, sei da luta.
E é muito legal porque isso também fez com que a gente conseguisse chegar mais perto do marmorista. Muito legal. Então, assim, ter vocês como facilitador ali desse trabalho, a gente durante muito tempo a gente também não conseguia falar com o marmorista, né? E a gente começou a conseguir chegar mais diretamente através do Ricardo ali, das parcerias que a gente vem fazendo. Então, poder estar aqui hoje, para a gente poder estar falando, abrir um pouco como é que é a Vitória, como é que é a Cachoeira, quais são as dificuldades, o que a gente espera. Então, isso é sensacional. Eu agradeço muito, 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 muito pelo espaço e pelo trabalho que vocês vêm fazendo, porque, de fato, isso é nítido, essa contribuição de vocês para essa qualificação toda, assim, e a gente vê já os reflexos. E aí eu queria deixar um convite, né, gente? Não posso deixar de convidar para a Cachoeira Stone Fair. Então, eu queria convidar todo mundo para de 22 a 25 de agosto estar presente em Cachoeiro de Itapemirim. A edição, assim, já tá maravilhosa, né? Então, grandes empresas já confirmaram presença, a gente já está com 70% da planta comercializada. Então, a gente está preparando uma programação de conteúdo para a gente trazer grandes nomes ali, para a gente poder falar de temas realmente que possam agregar e a gente abrir para discussão. Então, excelente. É isso, assim. Enfim, o que precisarem da gente, o que tiver de ideias, deixa a mensagem lá no Instagram de Cachoeiro. Enfim, manda um direct lá pra gente, ou de qualquer forma, qual assunto que vocês querem que a gente aborde, o que vocês querem ver de diferente, assim, a gente está muito aberto a isso, tá? Então, quem quiser contribuir, quem quiser estar junto, a gente tá aberto a isso. Show de bola. A gente vai abrir uma caixinha de perguntas no Instagram do Marmorizou, justamente falando sobre isso, né? O que eles gostariam de ver na próxima edição de Cachoeiro Stone, e a gente divide com a página de Cachoeiro. Maravilha, eu espero todo mundo lá, gente. Obrigada mesmo aí pelo espaço. Que dia vai ser? 22 a 25 de agosto. 22 a 25 de agosto. Todos os marmoristas, todos os empresários de mármores e granitos juntos na feira. Vamos lá celebrar o maior encontro de marmoristas do Brasil. Maravilhoso. E agradecemos e vamos fazer o podcast ao vivo com Dona Cecília. Já. Ela não sabe não, mas ela já está confirmada. Sensacional. Tá certo? Muito obrigado, meninas. Flavinha, muito obrigada. É sempre muito bom estar com vocês. Eu falo que o pessoal de Cachoeiro, de Vitória, do Espírito Santo, de modo geral, é sempre muito receptivo, né, com a gente. E é sempre bom estar com vocês, ser sempre muito aberta, muito querida, né? E sempre que for possível a gente estar junto, com certeza estaremos. Tá? Conta com a gente sempre, sempre, sempre para o que precisar. Obrigada, vocês também, gente, de verdade. Tamo junto mesmo. É isso aí. Vamos olhar para aquela câmera lá. Eu vou contar até 3, a gente faz um hashtag Marmorizou aqui, pode ser? Pode ser. Então vamos lá, 1, 2, 3. Marmorizou! Tamo junto. Obrigado, Flavinha. Obrigada, gente.